Graça e paz, amada igreja, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, por mais uma vez termos esta rica oportunidade de estarmos aqui assentados, onde quer que nós estejamos, para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, a palavra do nosso Deus, dando então aqui prosseguimento, ao nosso estudo sequenciado, que nós temos visto já há muitos e muitos meses, baseado aqui no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. E hoje nós iremos ver então o capítulo de número 45, do versículo 1 até o versículo de número 15. E eu julgo, irmãos, que este bloco aqui do livro do Gênesis é um bloco muito, muito interessante e também muito importante. E creio eu, irmãos, que sempre fala profundamente aos nossos corações todas as vezes que nós lemos essa passagem bíblica que ocorreu justamente na vida do José e dos seus irmãos. Que o tema aqui, o título, já é algo assim que já nos traz um vislumbre daquilo que está por vir. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Eu acho de suma importância que nós leiamos então esses 15 versículos para deles, de maneira muito simples e direta, tirarmos então ensinamentos, lições importantíssimas para a nossa vida. Então a palavra diz assim, em Gênesis 45, a partir do versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na casa de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, apressai-vos, e fazei descer meu pai para mim. E, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Amém, irmãos. Que texto maravilhoso da palavra do nosso Deus. E eu espero, então, que neste momento ele fale algo para nós que seja libertador, para a glória do nosso Deus. Oremos a Ele. Pai, nós queremos agradecer a Ti, Deus, por esta leitura bíblica
que é fenomenal, Senhor, maravilhosa e que muito nos edifica, Pai. Obrigado, Deus, pelo exemplo da vida do José, por sua postura neste momento tão singular da sua existência, Pai. E eu clamo, então, que por meio desta passagem bíblica, de maneira simples e direta, o Senhor também fale conosco neste momento, Pai. Então, se apropria desta oportunidade e alimenta-nos por meio da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Glórias a Deus, irmãos. Irmãos, aqui em Gênesis, capítulo 45, como nós vimos, é uma leitura maravilhosa, uma leitura surpreendente, que a mim sempre me emociona muito quando eu leio esta passagem bíblica. Inclusive me faz lembrar sempre, né, de pessoas que ousam dizer que no Antigo Testamento não existe graça, né, irmãos? Se isto aqui não for graça, irmãos, eu já não sei o que é. E olha que esta postura de José, ela vem bem antes de tantos outros ensinamentos bíblicos que ainda viriam adiante acerca do perdão, acerca de amar o inimigo, acerca da vingança, né, de não buscar a vingança. E é maravilhoso a forma como eu creio que o Espírito do Senhor agiu por meio do José. Mas aqui, irmãos, obviamente nós teríamos tantas outras coisas para falar, mas eu quero neste momento, o nosso tempo ele é curto, eu quero apenas passar para a igreja aqui, para os queridos, duas lições que eu retiro aqui desse texto. Em meio a tantas outras lições, eu ouso dizer duas grandes lições que podemos aprender aqui. A primeira delas é que quem enxerga a soberania de Deus não se torna de maneira alguma refém, prisioneiro da amargura, né? Por muitas vezes o ser humano, o homem, ele é uma pessoa amargurada, ele é uma pessoa ali que vive muitas dores, né, no seu peito, no seu coração, e isto traz assim resultados terríveis, né, para a vida deste e também para todos aqueles que estão ao seu redor. E eu acredito, irmãos, que muitas vezes, se não todas, nós nos entregamos à amargura, nós nos tornamos refém delas, nós nos tornamos exatamente prisioneiros da amargura e ficamos ali remoendo no nosso coração coisas do passado, coisas que fizeram contra nós, porque justamente nós não entendemos a soberania do Senhor. Por outro lado, a história de José, e em especial este episódio aqui, me ensina que quem enxerga, quem observa, quem olha, quem vê ali a soberania de Deus, não se torna de forma alguma prisioneiro desta amargura. José, por exemplo, ele não negou o mal que ele sofreu. Assim que ele se dá ali a conhecer aos seus irmãos, assim que ele se revela, ele deixa bem claro, eu sou o irmão José que vocês venderam para o Egito, que vocês traíram, né? Então eu sou este José. Então, de maneira alguma, ele nega o passado que sofreu, como nós também não precisamos negar o nosso passado sofrível. Se alguém nos fez sofrer, se alguém te fez sofrer, se alguém te perseguiu, se alguém te fez o mal, a palavra aqui não é para que você se esqueça disso, né? Como que lançando em um mar do esquecimento, né? Como se isso fosse ser apagado da sua memória. Obviamente que não, né? José, ele não negou o mal que sofreu, mas ele interpretou sua dor, né, ali à luz do propósito divino. Então é bem diferente. Ele olhou para aquela dor que ele sofreu, que foi causada contra ele, e ele traz então uma nova interpretação. E a interpretação que ele traz é uma interpretação, irmãos, gloriosa, maravilhosa. Ele interpretou ali a sua dor à luz, né, de um propósito divino, como que ele cresce que realmente Deus estava por trás de tudo aquilo. Por duas vezes, inclusive, ele vai dizer, no versículo de número 5 e no versículo de número 7, ele vai dizer que Deus foi o Senhor que me enviou adiante de vós, né? Me enviou aqui para o Egito. Então, ele chega até a dizer, irmãos, aqui no versículo número 8, é muito interessante, assim, não foste vós
que me enviastes para cá. Não foi a traição de vocês, não foi vocês terem me vendido, não foi vocês terem ali me odiado, né? Feito mal contra mim. Não foi nada disso que me trouxe aqui até aqui, mas foi a boa mão do Senhor. Os seus irmãos, o texto deixa bem claro, eles temem, né? Eles têm medo ali. Assim que eles revelam, no versículo número 3, diz que eles ficaram atemorizados perante ali José. Por quê? Porque certamente eles esperavam que José fosse se vingar. Eles sabiam, né, ali o mal que eles fizeram ao José. Abrindo aqui um parêntese, as pessoas que apunhalaram as suas costas, as pessoas que lhe traíram, as pessoas que lhe perseguiram, elas sabem do mal que fizeram a vocês. Ainda que o discurso delas possa ser um discurso diferente, onde elas tentem ali meio que meio que viabilizar, meio que justificar os atos que eles fizeram, né? Tentando ali dar uma justificativa, mas eles sabem, no fundo, eles sabem o mal que fizeram a vocês. Então, os irmãos temeram, tiveram medo de José, justamente porque o medo, ele produz ali, ele é produzido, aliás, pela culpa, né? O peso da culpa, né? A culpa, ela gera um medo no coração, e foi exatamente o que os irmãos de José sentiram. Já José, que foi aquele que foi o mais atingido, ele consola os seus irmãos, porque ele já entendeu, ele já interpretou que Deus, ele transformou traição em instrumento de preservação. Então, inclusive, mais adiante, José, inclusive, ele vai dizer que Deus transformou todo o mal em bem. Então, ele não nega o mal que lhe foi cometido, ele não se esquece disso, mas ele interpreta à luz ali da provisão divina. Ele enxerga a soberania de Deus e logo a amargura não lhe aprisiona. Quando nós, aliás, cremos, né, que Deus governa até as injustiças cometidas, o coração, então, encontra espaço até para o perdão, irmãos. Então, essa é a primeira grande lição. Quem enxerga a soberania de Deus não se torna refém da amargura. Você pode estar até em um local, em uma situação, numa posição que você não gostaria de estar, você foi empurrado para esta posição por outras pessoas que maquinaram mal contra você, mas olha, você passa a enxergar, interprete isto à luz da soberania de Deus, né? Não se entregue à amargura, creia que Deus, sim, ele pode transformar, né, toda a traição justamente em um instrumento de preservação, assim como foi na vida do José. Grande lição, irmãos, aqui que nós aprendemos com essa postura de José. E volto a repetir, e olha que ele nem tinha, olha, tudo isso que hoje nós temos, né? Tudo isso aqui ainda que nos ajuda a enxergarmos a soberania de Deus. A segunda grande lição que eu aprendo aqui com esse texto é que o perdão verdadeiro, além de trazer tantas outras coisas, né, vai gerar a comunhão, ou melhor, vai restaurar uma comunhão que foi quebrada, vai voltar a reunir pessoas, tem o lance do testemunho, é verdade. O perdão verdadeiro traz muitas coisas, mas tem algo em especial que o perdão verdadeiro faz, que muitas vezes aquele que demora a perdoar, ele não atenta para isso, né? É que o perdão verdadeiro, ele traz, acima de tudo, cura interior. O perdão não é apenas um alívio que nós ministramos sobre a vida daquele que nos fez mal. O perdão, antes de tudo, eu creio, é um bem para nós mesmos, quando nós liberamos o perdão. Perceba, José, ele não apenas perdoa os seus irmãos, ele não apenas perdoa. E detalhe, os seus irmãos nem lhe pediram perdão ainda, mas ele não apenas perdoa os seus irmãos, ele chora, perceba que ele chora, ele abraça, diz o texto bíblico que ele chora sobre os seus irmãos, ele se aproxima, né? O perdão bíblico não é uma ideia que vem para lhe humilhar, né? Mas ele vem justamente
para reconstruir pontes, mas há uma ponte que foi quebrada e esta ponte é dentro de você mesmo. Quando alguém lhe magoa, quando alguém lhe fere, a primeira ponte que se quebra não é a ponte dos relacionamentos, mas é a ponte que há no seu próprio coração. Digamos que é a ponte que liga você a si mesmo, né? E essa ponte, ela se quebra. Veja, por exemplo, o versículo número 14, como ele é muito interessante. Antes, no versículo 13, já no finalzinho, José, ele diz para os irmãos: anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. Vão logo lá ao meu pai e avisem a ele, digam para ele tudo o que eu lhes disse agora, transmita para ele e tragam de volta, ou melhor, e tragam aqui para perto de mim, ok? Aí o versículo 15, esse foi o 13, o versículo 15 diz então que José, ele beijou a todos os seus irmãos, chorou sobre eles, olha, ele abraça, ele se aproxima, e depois os seus irmãos então falaram com ele. Mas, porém, antes do versículo 15 e antes dos seus irmãos partirem, o versículo número 14 diz assim: e lançando-se ao pescoço de Benjamim, o seu irmão, ele chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. Quem era Benjamim? Irmãos, Benjamim era o irmão caçula de José, não é? É o irmão que justamente viera depois que José ele foi dado como morto ali ao seu pai. Então, ele era o irmão caçula. José, olhando para Benjamim, creio eu, aqui é uma leitura que eu faço, José estava enxergando a si mesmo, né? Aquele irmão caçula, e também, obviamente, muito amado por seu pai, e desta vez também muito cuidado ali pelos seus próprios irmãos. Então, quando ele, então, antes de abraçar os irmãos, que ele conhecia muito mais, foram os irmãos que ele conviveu, Benjamim ele mal conhecia, antes de abraçar os irmãos, ele abraça Benjamim, ele chora ali a Benjamim, a ponto do próprio Benjamim também começar a chorar. Então eu creio, irmãos, para mim aqui é uma psicologia pura, tá bom, irmãos? Eu creio que ao abraçar o pescoço de Benjamim e chorar, parece que José ali, ele está abraçando a sua própria história ferida, não é? Parece que ele está abraçando aquele José de tantos anos atrás, quando tão jovem era, e que foi ferido, que foi traído, que foi humilhado ali pelo seu próprio sangue, pelos seus próprios irmãos. E parece que quando ele abraça Benjamim, ele está abraçando aquele jovem José, daquela história ferida, né? Que teve, olha o que José passou. José, ele teve a sua juventude roubada. José, ele teve anos de saudade. José, queridos, ele sofreu a perda da mãe, não é? Ele não viu isso acontecendo. Ele foi tirado ali, literalmente ali, do calor da família, dos braços do seu pai, né? E por muitos e muitos anos ele passou em uma terra longínqua, sofreu muito, padeceu muito, até chegar ao ponto em que ele está agora aqui, enquanto governador do Egito. Nós sabemos, ele sofreu muito. Então parece-me que quando ele abraça o jovem Benjamim, parece que ele está dando um abraço também no jovem José. Então o perdão verdadeiro, ele traz cura interior. Aquele choro não era um choro de fraqueza. Para mim, era um choro de cura interior, não é? Seria a prova de que Deus, ele não muda apenas circunstâncias, mas ele também redime memórias. Então, sabe, perdoe, libere perdão. Ah, mas eles não me pediram perdão, eles não vieram até mim. Não importa. Os irmãos de José também não lhe pediram perdão. Libere perdão. Aí onde você se encontra, libere perdão agora. Nesse momento, diga: Pai, eu perdoo aqueles que me fizeram mal, porque o primeiro benefício que vai ocorrer é no seu próprio coração, é no seu próprio íntimo. Quem enxerga a soberania de Deus não se torna refém da amargura, e o perdão verdadeiro, ele traz, antes de tudo, a cura interior. Talvez você precise, neste momento, né, dar um abraço em lágrimas, chorando, né, naquela história ferida
que faz parte da sua vida, que faz parte do seu pecado, da sua história, que faz parte da sua vida, que faz parte da sua história, né? Você precisa dar um abraço naquele velho homem, naquela velha mulher que está lá atrás, ferida ainda. Então, e que o Senhor traga cura sobre a sua vida. Amém, irmãos? Então, um texto fabuloso, maravilhoso, tantas outras lições que existem apenas nessa passagem bíblica, mas eu espero que essas duas façam diferença na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Quem enxerga soberania de Deus não se torna refém da amargura. Então, liberte-se. Veja a mão de Deus em todas as coisas. E o perdão verdadeiro traz cura interior. Então, cure-se neste momento. Libere perdão em nome de Jesus. O maior benefício, e o primeiro deles, será na sua própria vida, na sua própria existência. Amém, irmãos? Vamos então orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por tua palavra, que sempre fala profundamente aos nossos corações. E que em Cristo Jesus, à luz daquilo que nós vimos agora, Deus, que haja neste momento, Pai, esta cura interior, e que o teu filho e a tua filha, em meio a todo o sofrimento, Pai, em meio a todas as dores, principalmente as dores causadas por terceiros, possam enxergar, Deus, a soberania divina, a tua boa mão agindo, Pai. Eu clamo então para que de fato o Senhor esteja agindo assim em nós, e o Espírito Santo que habita dentro de nós nos ajude então. Pai, cura-nos, Senhor, por meio da tua palavra, por meio do perdão. E eu te oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ajude para que você faça apressadamente, urgentemente, aquilo que é o bom, aquilo que é o melhor, aquilo que é bíblico, e olha só, que te fará tanto bem. Que Deus então te abençoe. Paz.